Quanto que você precisa investir no fundo Guardia Real Estate, o GARI 11, para receber R$ 200 por mês em dividendos? Nós vamos ver isso nesse vídeo, mas antes vamos comentar um pouco sobre esse fundo, os imóveis, os inquilinos, para ver se vale a pena ou não investir neste fundo. Talvez você tenha conhecido esse fundo pelo nome antigo dele. Ele era o Guardia Logística, negociado com o código GALG 11. Mas no começo deste ano, a gestora deste fundo mudou um pouco os objetivos dele e também mudou o nome e o código de negociação deste fundo imobiliário. Bom, vamos ver os imóveis que compõem este fundo imobiliário. Quando a gente fala do GAI 11, nós estamos falando de um fundo imobiliário de tijolo híbrido. Ele é de tijolo porque ele investe em imóveis físicos, diferente de um fundo de papel, que é aquele fundo imobiliário que investe em dívidas imobiliárias. Então, esse fundo GARI 11 ele tem 25 imóveis, sendo 5 galpões logísticos e 20 imóveis de renda urbana. Por isso que ele é chamado também de híbrido, porque ele não tem só uma categoria de imóveis. Então ele é um fundo de tijolo por ter imóveis físicos e híbrido por ter mais de uma categoria de imóveis. A duração média dos contratos de locação do GARI 11 é de 15 anos e ele possui atualmente 6 inquilinos, que nós veremos daqui a pouco quem são esses 6 inquilinos. Esses contratos de locação são contratos atípicos, que prevêem uma multa de rescisão de 100% do valor devido. Então, se alguma empresa querer romper esse contrato antes do tempo, ela vai ter que pagar todo o aluguel devido para conseguir sair daquele contrato. Nós chamamos de contrato atípico aquele contrato que é mais personalizável ali entre a gestora e os inquilinos, diferente de um contrato típico, que é aquele contrato que segue as leis, segue rigidamente aquilo que está na lei, aquele padrãozinho que está na lei. Em tese, é melhor que o fundo possua mais contratos atípicos de locação do que contratos típicos. A taxa de ocupação desses imóveis é de 100%. Então, toda a área locável de 279 mil metros quadrados estão ocupadas por algum inquilino. Como nós podemos ver neste gráfico aqui, metade da receita do fundo vem dos imóveis de renda urbana, que são aqueles imóveis que ficam dentro da cidade, ali, ocupados por supermercados ou por grandes lojas do varejo, como a Pernambucanas, e a outra metade dessa receita vem dos galpões logísticos do fundo. Estes imóveis, os 25 imóveis do GARI 11, estão distribuídos em 10 estados da federação e, como nós podemos ver aqui, o fundo possui 6 inquilinos: a British American Tobacco, o Grupo Mateus, o Grupo Pão de Açúcar, a BRF, a Almanara e a Ar Liquid. Logo, nós veremos um pouco sobre cada um deles, tá? Aqui eu tenho a lista dos imóveis do fundo e o percentual que eles representam na receita do fundo, tá? Uma coisa que a gente observa aqui nessa lista é que nós temos o imóvel localizado em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, que é locado para a British American Tobacco, e representa 27,2% da receita do fundo. E um outro imóvel locado para a BRF, que representa 16,1% da receita do fundo. Esses dois imóveis aqui são galpões logísticos, certo? Os outros imóveis de renda urbana representam percentuais menores aí da receita do fundo. Mas como o fundo tem muito imóveis de renda urbana, acaba que metade de sua receita vem dos imóveis de renda urbana. Bom, falamos um pouco aqui sobre a localização dos imóveis, vamos falar agora sobre os inquilinos. Os 6 inquilinos, como nós falamos, são a BRF, a Ar Liquid, a British American Tobacco, o Grupo Mateus, o Grupo Pão de Açúcar e a Almanara, tá? Então aqui nós temos o principal setor de atuação no qual essas empresas se encontram, e uma coisa muito importante quando nós analisamos os inquilinos é ver como que está a avaliação de crédito deles, a capacidade deles de honrar com as obrigações financeiras. E neste caso aqui, nós vemos que os inquilinos do GARI 11 possuem
uma boa avaliação de crédito. Nós temos inclusive aqui empresas que são negociadas em bolsa, como o Grupo Mateus, a BRF, o Grupo Pão de Açúcar e a British American Tobacco, as quais nós temos acesso, por serem empresas negociadas em bolsa, nós temos acesso aos demonstrativos contábeis dessas empresas e nós podemos observar que o endividamento dessas empresas encontra-se controlado. Bom, um pouquinho sobre a atividade desses inquilinos. A BRF ela é uma das maiores empresas de alimentos do mundo, a Air Liquide, uma líder global no setor de gases, principalmente voltado ao setor da saúde. Pão de Açúcar é uma rede de supermercado, British American Tobacco é uma produtora de tabaco, o Grupo Mateus também é um supermercado que atua como atacarejo, atacado, vende também móveis e eletrodomésticos, e a Almanara é uma rede de restaurante de culinária árabe no Brasil. Como nós podemos ver aqui, os inquilinos mais importantes para a receita do fundo são a British American Tobacco e o Grupo Mateus. Eles representam cada um 27% da receita do fundo. O Grupo Pão de Açúcar representa 24% e a BRF 16%. Essas 4 empresas são negociadas em bolsa e você consegue observar o endividamento delas, consegue observar o desempenho delas para ficar mais tranquilo com essa concentração aqui no varejo, tá? Apesar de serem empresas do varejo, são empresas com endividamento controlado. Agora vamos falar um pouquinho sobre o endividamento do fundo imobiliário Gari 11 e como nós podemos ver aqui, o fundo possui 700 milhões de reais em caixa, principalmente fruto da última emissão de cotas que ele fez, e este dinheiro que o fundo tem consegue cobrir 15 anos das obrigações que o fundo tem para pagar. Então, se ele pegar esses 700 milhões que ele tem em caixa, ele consegue quitar toda a dívida que ele tem até 2039. Então, é um patamar de alavancagem bem tranquilo deste fundo aqui. Vamos agora comparar com outros fundos imobiliários que também são de tijolo e que também são híbridos, e também comparar com fundos de galpões logísticos e fundos de renda urbana. Aqui nós estamos comparando o Gari 11 com outros fundos de tijolo híbrido, que são o KNR11, TVRI11, a LZR11 e esses outros dois aqui. Bom, o que é interessante a gente observar aqui é a vacância. Como eu falei, o Gari 11 tem 100% dos imóveis ocupados, então a vacância é de 0%, 0% de imóveis vagos. Isso é uma grande vantagem em comparação com esses outros fundos de tijolo híbrido, como o KNRI 11, que tem uma vacância de 6%, o TVRI 11 com uma vacância de 3%. Esses dois aqui nem se fala, né? Uma vacância de 30% e a outra de 27%. O Gari 11 possui 100% dos contratos atípicos, na mesma situação que o ALZR 11. Veja que interessante isso, né? Tanto o Gari 11 quanto o ALZR 11, eles têm 100% dos contratos atípicos e tem 0% de vacância, ou seja, 100% de taxa de ocupação. O prazo dos contratos do Gari 11, 15 anos, o número de inquilinos 6, ele está negociado aí com um PVP de 0,99. E em comparação com estes outros fundos imobiliários aqui, ele é o segundo maior em termos de dividend yield nos últimos 12 meses. Aqui nós temos um comparativo com aqueles outros fundos focados exclusivamente em renda urbana, como o HGRU11 e o TRXF11, e também fundos imobiliários do setor logístico, como o HGLG11, BTLG11 e XPLG11. Também aqui é interessante a gente ver que a vacância do fundo de 0% ela se destaca, a atipicidade dos contratos também se destaca, o prazo dos contratos ele é o segundo maior, só fica atrás do TRXF11, e em termos de dividend yield, ele fica apenas atrás desse VIUR11 e do RBVA11. Então, é um fundo bem interessante.
Agora, vamos ver quanto que a gente precisa investir neste fundo para receber R$ 200 por mês em dividendos, R$ 300 por mês em dividendos e, quem sabe, R$ 500 por mês ou R$ 1.000 por mês em dividendos. Para nos ajudar aqui, eu fiz esta pequena tabelinha com alguns dados deste fundo imobiliário Gari 11, como o tanto que ele pagou de dividendos nos últimos 12 meses e a média mensal de dividendos. Bom, essa média mensal de dividendos deu em média de 9 centavos por cota ao mês. Para ser um pouco mais preciso, nós podemos dizer que a média foi 0,086 centavos ao mês. Mas vamos tirar essa terceira casa decimal aqui para fazer este cálculo, certo? Bom, então a média mensal de dividendos foi de 9 centavos e o fundo também está projetando distribuir nos próximos meses de 0,083 a 0,088 centavos por cota. Vamos considerar também 9 centavos, certo? Quanto que eu quero receber de forma mensal? Vamos supor que eu queira receber R$ 200 por mês de dividendos deste fundo. Sendo assim, eu vou precisar comprar 2.321 cotas para receber R$ 200 por mês. E como o valor de cada cota é de R$ 9,00, então eu vou precisar investir R$ 20.889. E se eu querer receber R$ 300 por mês? Aí vou precisar comprar um pouco mais de cota. Vou precisar comprar 3.481 cotas, que daria um valor investido de R$ 31.369. Para receber R$ 500, eu iria precisar investir 52 mil. E para receber R$ 1.000 por mês de dividendos, eu teria que comprar 11.605 cotas do fundo Gari 11, o que daria R$ 104.564 investidos. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, se inscreve no canal e comenta também qual é o próximo fundo imobiliário ou ação que você quer ver por aqui. E comenta o que você achou deste fundo imobiliário. Até mais!